coisas que nós fazemos porque somos forçados pela obrigação e pela necessidade, aquilo que virou corriqueiro, que virou rotineiro. Mas eu vou profetizar aqui nessa tribuna, que Deus trabalha na sua rotina, Deus trabalha naquilo que é monótono, naquilo que você não está vendo produtividade. Calma, é só uma passagem de tempo, uma hora ou outra, você vai dar de cara com a bênção de Deus. Ana está lá fazendo o seu trabalho, levando os jumentos para pastorear. E quando um dia ele está cumprindo a rotina diária, eu vou dizer uma coisa aqui, e vou dizer de forma profética: existem bênçãos de Deus, que elas vêm a nós, que elas não estão no nosso projeto de vida. Tem coisas que nós planejamos, pastor Emiliano, nós projetamos, nós sonhamos para que isso aconteça, e algumas delas acontecem porque Deus deu a gente inteligência para projetarmos determinadas coisas na nossa vida. Mas tem coisas que vão acontecer, e vão acontecer com alguém que está na tribuna, alguém que está na nave desse ginásio. Tem coisas que vão acontecer com você, que não estão nos seus projetos, que talvez nunca foi planejado por você, mas é projeto de Deus, é plano de Deus, é desejo de Deus, e Deus vai fazer isso com pessoas que estão aqui. Quem acredita nisso? 1 Coríntios 13, 7, a Bíblia diz que em parte nós profetizamos, nós somos porta-vozes de Deus nessa terra. Um dia normal igual aos outros, de repente, os jegues estão dando trabalho a Ana. Eu já trabalhei em Aracurica, eu sei o que é lidar com o jumento. Alguém aqui já lidou com o jumento? Gente, parabéns para você que nunca prestou lidar. O jegue é trabalhoso, o jegue é teimoso, o jegue causa enfado. A última fazenda que meu pai trabalhou, e a gente trabalhava junto, tinha 3 jegues nessa fazenda, e tinha um que não tinha nada que a gente pudesse fazer para ele cumprir as tarefas. A gente botava uma carga nele, ele se deitava, não adiantava bater. Quando você tirava a carga dele, eu não vou dizer que ele saía rindo, que jumento não ri, mas relincha. Ele saía pulando e relinchando, tipo assim: estou rindo da cara de vocês. E não havia nada que a gente pudéssemos fazer. É as adversidades de cuidar de um animal. Mas esse moço chamado Aná, para cumprir um princípio de obediência do seu pai, está lá cuidando daqueles animais todos. Eu sei que tem pessoas aqui, algumas pessoas nos assistindo, que o que você está fazendo hoje, escuta o que eu vou lhe dizer aqui, o que você está fazendo hoje está causando desgaste, transtorno, até tristeza em você, mas é só uma fase. A nova fase vai chegar em nome de Jesus Cristo. Ana está num dia normal igual aos outros, de repente ele passa no mesmo caminho que ele está acostumado a passar com o jumento. Ele conhecia cada palmo, pastor Antônio Moura, irmãos, ele conhecia cada palmo daquele deserto. Ele estava acostumado com o local, ele sabia de todas as veredas por onde levar os jumentos. Mas naquele dia, quando menos ele está esperando, ele consegue colocar o pé dele em uma poça de água, algo que ele nunca viu naquele lugar. E ele fica surpreso e começa a dar uma olhada, e ele descobre que há uma fonte de água termais naquele lugar. Ele conhecia aquele lugar há muitos anos, sabia que a cada lugar daquele deserto era normal ele passar, e que tem bênçãos que estão perto de você, mas ainda não foram reveladas. Quando o papai resolver revelar, a bênção vai ser tão grande que vai causar espanto em quem está perto e vai mudar a história da sua vida. Eu prego a respeito de um Deus que muda história de vida de crente. Eu vou melhorar, e vou usar aqui uma palavra profética para os obreiros. Eu vou ministrar nessa tarde sobre vocês que estão nessa santa tribuna, que Deus vai mudar a sorte do ministério de algumas pessoas que estão aqui. Não vai ser coisa feita só pela mão humana. Deus usa homens, mas tem coisas que Deus vai fazer. Quem crê que Deus pode mudar a sua sorte? Ana encontra aquela fonte de água, pastor Fábio Lira,
E ele fica pensando o que é que vai acontecer daí em diante. Eu vou destacar 3 coisas que aconteceram com Maná quando ele encontrou essa fonte de água, que ninguém sabia, nem ele mesmo. É por isso que é bom a gente ler a Bíblia. Eu tenho um rascunho na minha casa e eu li isso aqui. E eu marquei num caderninho de anotação que eu tenho lá. Falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? O que é que o Senhor quer me dizer com essa fonte de água que esse moço achou? E depois de alguns meses, professor Kennedy, eu fui pesquisar e fui procurar entender por que esse moço achou essa fonte de água, para que ele achou. Porque a gente sabe que toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos instruir, até para nos corrigir e para promover em nós esperança no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Esse moço chamado Aná encontra essa fonte de água primeiro. A palavra Aná significa aquele que ouve. Tem tempo que é tempo só de ouvir. O pai dele está todo dia dizendo assim, vai lá, leva o jumento, estou indo, paiinho, se ele fosse do Nordeste. Papai, estou indo, meu filho, vai pegar o jumento. Imagine ele sendo acordado pelo pai todos os dias, meu filho, bora acordar, que é hora de levar os jumentos para comer, que o sol já nasceu. Meu pai me chamava 3 horas da manhã para ajudar ele a desleitar o leite das vacas. Isso nunca mudou o meu caráter, nem minha personalidade, e nunca impediu de eu ser feliz. O pai dele dá a sua sorte para ele todos os dias, e ele está diariamente, dioturnamente, dizendo, pai, eu estou aqui para lhe ouvir. Pai, pode falar, quer que eu dê um banho nos jumentos hoje, pai? Pai, quer que eu dê uma tirada no pelo dos jumentos? O que é que painho quer que eu faça? Porque o nome dele significa aquele que ouve. Mas quando ele encontrou a fonte de água termais no deserto, ele teve uma mudança, 3 mudanças significativas na sua vida. Primeira coisa que aconteceu, quando acontecia algo grandioso na vida de alguém que fazia parte da tribo dos heveus, eles mudavam o nome em questão de honra e respeito. O nome dele, que era chamado de Aná, aquele que ouve, trocaram o nome dele agora para Beeri, está em Gênesis 34, 24, que significa achei o meu poço. Irmão, tem bênção que vai vir para você, que vai ser sua. Não vai ter demônio, não vai ter crise, não vai ter isso, nem aquilo que vai roubar. Tem coisa que Deus vai dar para você e vai guardar você de se corromper. Deus vai guardar você de se corromper. Deus me deu uma revelação, fique em pé, por favor. Eu estou vendo esse moço pela primeira vez. Deus disse assim para mim, eu vou fazer o nome dele conhecido na terra. E Deus disse assim, mas diga para ele que a honra e a glória serão minha. E nunca se esqueça da onde eu tirei ele. Deus mandou dizer isso para você. Tome posse, porque Deus me deu essa palavra para transmitir para o seu coração aqui nessa tarde. Deus vai fazer e vai ficar feito, porque Deus levanta, Deus honra, Deus faz aquilo que deseja fazer. Primeira coisa que aconteceu com aquele que ouve, chamado Aná, nome mudado para Beeri, que significa achei meu poço, eu tenho um poço, eu sou dono de um poço. Agora, a segunda coisa que vai mudar na vida dele, vai mudar a sorte dele. Como assim, pastor Rinaldo? Ele não era príncipe, ele era filho do príncipe Simeão, e quem era candidato a ser príncipe era o seu irmão primogênito chamado Aiá. Mas há um texto bíblico que vai dizer que ele se tornou príncipe dos heveus, porque teve um encontro com o poço, com a fonte de água, passou a prosperar, a história foi mudada, a sorte foi mudada, e agora as coisas começaram a mudar na vida desse moço. É por isso que é bom encontrar a fonte. Quando se encontra a fonte, as coisas começam a acontecer. Então, primeiro, foi mudado o seu nome, foi mudada a sua sorte.